Pessoal, veja só o que saiu na The Economist. Essa informação está traduzida aqui já para português para você. No longo prazo, olha só isso aqui é Elite dizendo, tá? No longo prazo, essa palavrinha aqui, ó, acelerará a divisão do mundo em blocos econômicos. Tá, e aí o que tem a ver essas consequências econômicas aí entre Rússia e Ucrânia? Tem a ver na divisão, preste muita atenção, dos países em blocos, o que cumpre a profecia bíblica. Veja, em Daniel você encontra a visão que Daniel teve dos 4 animais. O primeiro era como leão, tinha asas de águia, foram arrancadas as asas, etc. e tal. Foi o primeiro reino aí da terra, etc. Né? Depois da visão. Tinha um segundo animal, semelhante a um urso. Pois é. Tinha aqui um terceiro, semelhante ao leopardo. Esses 3 primeiros animais são 3 reinos que já existiram e não existem mais. Agora, verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Ele era diferente dos outros animais, que eram outros reinos, ok? Animal aqui é reino, ok? O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Aqui que é onde eu quero chegar, aqui que é o ponto. Os 10 chifres. Depois eu vou te explicar o que são os 10 chifres. Veja bem, analise aqui de novo. No longo prazo, o que está acontecendo atualmente no mundo acelerará a divisão do mundo. Veja, divisão do mundo em blocos econômicos. Blocos, divisão. Então veja o que está acontecendo agora entre Rússia e Ucrânia. E como eu falei, é o estopim para o fim. Preste atenção. Os 10 chifres. Verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eu vou te explicar tudo isso aqui. Assista até o final desse vídeo. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então veja só, um chifre com olhos, o que isso significa? Eu vou explicar tudo para você. Isso aqui tem a ver com o anticristo. O chifre pequeno que apareceu aqui é o anticristo, é o antimessias, ok? Então é muito interessante isso aqui. Aqui fala do ancião de dias, que é o Pai, é o Criador. Então vamos continuar aqui sobre os 10 chifres, porque o tema deste vídeo são os 10 chifres. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, né, deste 4º animal, aí, diante do qual caíram 3. 3 chifres caem quando o anticristo se levanta. Ou seja, o anticristo vai fazer peleja contra 3 presidentes e vai derrubá-los. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto que seus companheiros. Então, olha só. Na verdade, aqui o verso 21 diz assim, é importante eu ler. Eu olhava e eis que este chifre fazia peleja contra os eleitos aqui, a igreja, e prevalecia contra eles. O anticristo vai eliminar a igreja da terra, pelo menos grande parte. Até que veio o ancião de dias, que é o Criador, e fez justiça aos eleitos, né, aos separados aqui, aos Kadoshim, do Altíssimo. E veio o tempo em que eles possuíram o reino, isso aqui é depois do julgamento. Demora muito ainda. Depois de serem ressuscitados ainda. Então, ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Olha a consequência do reino do anticristo aqui.
E veja, isso aqui é o início da formação do reino do anticristo. Estamos nos momentos aí do início para o final, né? Os momentos finais, mas no início desses momentos finais da história da Terra. Verso 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Olha a revelação claríssima. 10 chifres são 10 reis, ou seja, 10 presidentes de países que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então veja, um reino será estabelecido na terra. Este reino terá 10 presidentes, o que pode corresponder a 10 países que farão parte de um mesmo bloco, um reino. E esses 10 chifres vai se levantar outro chifre, e este outro chifre pequeno no início se engrandecerá depois e eliminará 3 presidentes. Porque provavelmente 3 presidentes no mundo atualmente não vão estar de acordo com o anticristo, por isso ele vai derrotá-los. O anticristo aqui, ó, o chifre pequeno, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os eleitos, né? A igreja aqui, do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele vai mudar os tempos e a lei, vai mudar a lei. Então o que acontece? A igreja aqui, ó, será entregue nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que significa isso na Bíblia? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo significa 1 ano, 2 anos e metade de um ano. Então, 1 ano mais 2 anos são 3 anos e meio. Por 3 anos e meio ou 42 meses, a igreja será extremamente perseguida na terra toda. Porque ele vai mudar o tempo e a lei. Ele vai mudar a lei e a lei vai dizer que vai ser crime você ter alguma crença no Criador. E acabou. O evangelho vai ser criminalizado. Verso 26. Mas depois, no dia do julgamento, ó, se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Vai ser dado domínio a esse reino do anticristo e só no final, no tribunal, que é o dia do julgamento, vai ser tirado para destruir e o consumir até o fim. Tá? Então, aqui já vai falar depois de outras coisas. Vamos para Apocalipse 13, porque vai falar exatamente da mesma coisa. Veja só, isso aqui é o início da formação do reinado, do reino do anticristo, desse bloco. Tá entendendo? É para isso que estão causando esses ataques à Ucrânia. Então vamos ver aqui, ó. Inclusive aqui depois eu tenho aqui, ó, The Next War, a capa da revista Economist. Isso aqui foi publicado em fevereiro de 2018. E aí eu fui dar uma pesquisada e encontrei esse avião aqui, porque esse avião aqui é o que está na capa. Esse avião aqui é o mais caro do mundo, é o B-2 dos Estados Unidos. E ele serve para não ser rastreado por radares. Está aqui. Então o que acontece? A The Economist errou? Não. A Economist só está dando uma pincelada. Os Estados Unidos vai entrar. Sempre. Os Estados Unidos entram em tudo. Então, em breve os Estados Unidos vai começar. Porque o sistema teve que causar um estopim. Causou com Rússia. Rússia já teve conflitos anteriores com os Estados Unidos. Então agora é só hora dos Estados Unidos entrar e vai expandir para o mundo todo essa jossa. Entendendo? Então vamos voltar para a profecia bíblica. Ó, vi emergir do mar uma besta. Eu já vou dar todo o significado aqui para você. Mar aqui são pessoas, besta aqui é o reino, e tinha 10 chifres, são 10 presidentes, e 7 cabeças. As 7 cabeças são 7 montes, os quais a besta está sentada. E sobre os chifres 10 diademas, autoridades. E sobre as cabeças os nomes de blasfêmia, são ímpios, são presidentes ímpios. Veja, a besta que vi era semelhante ao leopardo
E você viu lá no texto de Daniel antes, aqui, ó, os outros animais, como é que era o terceiro animal? Semelhante ao leopardo. Vamos voltar lá para o Apocalipse. Com os pés como de urso. Aí você vê lá em Daniel 7. Tá. O segundo animal, semelhante a um urso. Veja, esses reinos já existiram no mundo. O que está dando a localização desse reino, onde vai se assentar. Vamos voltar para Apocalipse 13. E boca como de leão. Em Daniel, você, se eu não me engano, você não encontra leão. Você encontra o primeiro animal com... Ah, não, é o primeiro, era como leão. Aí, ó. Só que ele tinha asas de águia. Então veja, todas as descrições de Daniel estavam lá em Apocalipse. Lembrando que são pessoas diferentes que escreveram isso em épocas diferentes, muito longe da outra. Né? Daniel escreveu isso aqui em... deixa eu ver. Daniel foi escrito em torno de 600 a 500 antes do Messias. E o Apocalipse em 95 depois do Messias. Então, muitos anos de diferença. E estão descrevendo a mesma coisa, o que comprova a profecia bíblica foi revelada pelo Criador. Todas as características dos reinos. Então veja, em Apocalipse 13 você encontra as características de todos eles. E deu-lhe o dragão é Satanás, o seu poder. Satanás vai dar o poder a esse reino. E o seu trono e grande autoridade. Eles vão mandar e desmandar e já era. Acabou. Então vamos aqui para agora Apocalipse 17, para continuar sobre o significado disso tudo. Você tem que entender que é sobre isso aqui que nós estamos falando. O início da formação do reino da besta. E você vai estar inserido nisso. Você vai sofrer as consequências disso. Todos vão. Então o anjo aí que está revelando, em espírito, transportou. Então ele viu a besta aí repleta de nomes de blasfêmia com 7 cabeças e 10 chifres. Olha só. A besta... Aqui, ó. Ele vai dizer o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta está levando a mulher. Essa mulher, você já vai entender. A besta que viste era e já não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Esse texto aqui, ele é bem difícil de ser explicado. E não cabe muito ao que eu estou explicando aqui. Mas ela era e já não é. A besta é o reino. Porque são territórios já existentes na Terra. Então, uma época existia, depois não existiu mais e vai voltar a emergir do abismo. Ou seja, é como se tivesse sido destruída, mas vai voltar. Mas eu quero focar nos 10 chifres. Depois também tem a questão da estátua lá de Nabucodonosor, que tinha os pés com 10 dedos, misturado com ferro e barro. Então veja, os 10 chifres que viste são 10 reis. Olha que revelação clara. São 10 presidentes, os 10 chifres, os quais ainda não receberam o reino. E não receberam ainda, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Confirmado em Daniel 7:20. É a mesma coisa. E esse 1 hora aqui é bem difícil de ser definido o tempo, porque isso aqui é um tempo profético, mas basicamente significa que esses 10 reis terão um poder junto com a besta para dominarem o mundo e nesse momento durante um tempo. E esse tempo aqui está dizendo que é durante 1 hora. Então não se tem como especificar claramente isso aqui. Pode ser o quê? Pode ser 1 semana? Literal? Pode. 1 ano? 1 ano seria talvez a tradução para um tempo. Mas aqui não fala um tempo. Aqui fala 1 hora.
mas pode ser humano. Então, tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Tu tá doido. Ó, pelejarão eles contra o cordeiro. Então, veja bem, vai acontecer uma grande peleja, né, entre o cordeiro e esse reino, só que o cordeiro vai vencer. Só que isso vai acontecer bem no final da tribulação, tá? Primeiro eles vão dominar muito a terra. Veja agora. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, essa mulher, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste são. Os 10 chifres que viste e a besta, estes, né, não vão se dar muito bem com a meretriz. A meretriz é o sistema religioso. E a farão devastada e despojada. Por isso que os 10 chifres e a besta vão pelejar contra tudo que se diz religião aqui na Terra. E eles vão perseguir, e por isso vão perseguir a igreja, por isso vão eliminar muita parte da igreja. E lhe comerão as carnes, olha só, não vai sobrar nada. E a consumirão no fogo. Vai ser terrível, tá, pessoal? Perseguição terrível, vão tacar fogo nas pessoas. Pois é. Então, você também encontra em Daniel. Vamos lá para Daniel. O sonho da estátua, né, de Nabucodonosor. Aqui fala dos 10 dedos. Daniel vai lá, interpreta. A cabeça era de ouro, enfim, peito de prata, você já sabe, né? Daniel 2, tá isso aí. Você levantou os seus reinos na terra e tal. Aqui. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Era o reino romano aqui que estava se referindo, né? Aqui. E os pés, e dos artelhos, né? São os dedos. Em parte barro de oleiro e em parte ferro. Será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Interessante, né? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E veja, mas nos dias destes reis, ele já está especificando que estes reis são os 10 dedos de ferro misturado com barro. O Criador do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. É o reino do Messias, vai vir depois. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isso vai acontecer só depois da grande tribulação, depois do julgamento. Vai vir o reino milenar, o reino do Messias, e vai destruir esses reinos. É incrível, muito interessante. Então está falando da mesma coisa, tá? Só para exemplificar para você que se trata da mesma coisa. Então este aqui é o início do reinado do anticristo. Tenho certeza disso. Ó. No longo prazo, isso aqui acelerará a divisão do mundo em blocos econômicos. É disso que se trata. Terrível, né, pessoal? Prepare-se como você puder. Um grande abraço, fique na paz.